A paz do Senhor, meus queridos professores, alunos. Este é o EBD em Síntese Podcast. Nós fazemos parte do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã. Estamos aqui em três, como sempre. Eu, Diácono Raniel Oliveira, minha querida professora, pedagoga, irmã Miriam, e o presbítero Otoniel Félix. A paz do Senhor, meus caros professores. Paz do Senhor, Diácono Raniel, paz do Senhor, irmã Miriam. Estamos aqui mais uma vez para contribuir. A paz do Senhor, Diácono Raniel, presbítero Otoniel Félix. E a você, caro professor e professora, que nos acompanha na lição de número 12, a nossa penúltima lição, que tem como tema a bondade de Deus e os falsos profetas. Na lição deste domingo, nós veremos um dos atributos de Deus, ressaltados por Jesus no Sermão do Monte, a bondade de Deus, não é verdade? Ele é um Pai amoroso, nós sabemos, que concede aos seus filhos aquilo que é essencial para sua substância. A bondade do Pai também é revelada a nós, é isso? Mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando buscamos em oração, Ele nos atende, nos ajuda, socorre pela sua bondade, não é isso? Nós, instantaneamente, nós somos atendidos quando buscamos ao Senhor. E a questão do buscar, não é verdade? Pedir também é uma intimidade. Nós também vamos ver sobre os falsos profetas, os caminhos, o caminho estreito, o caminho largo, mas nós podemos ressaltar agora sobre a questão do caminho estreito, né? Você pode até dizer, irmã Miriam, mas a lição fala que há dois caminhos, mas aqui vamos evidenciar o caminho estreito, que é Jesus Cristo. Ele é a porta das ovelhas, é o que diz a palavra, não é verdade? É a verdade, é o caminho, e o outro caminho você fica conosco até o final da lição, e nós Gostei, vamos falar bastante sobre o outro caminho, mas agora... Aproveite aí, peça para o pessoal se inscrever, compartilhar, ativar o sininho. Fique conosco até o final da lição, que no final da lição nós vamos falar sobre a questão dos falsos profetas, a renúncia e o outro caminho. Vamos entender a questão da porta, que é uma entrada para o caminho. Não é somente dizer sobre a porta estreita e o caminho que é apertado. Mas para você chegar ao caminho, você tem que entrar pela porta. Muito bem, e a Miriam. entrada da porta é Cristo e o caminho é estar com Cristo até que Ele volte para nos buscar. Amém. Belíssima introdução, irmã Miriam. Presbítero Otoniel, irmã Miriam, eu queria lhes propor uma rápida história nesse começo. A Miriam bem introduziu. E eu queria contar uma história para vocês. Eu não sei o autor, tá? É autor desconhecido. Mas fala sobre o dono do muro. Já ouviram falar dessa história? O dono do ouro? Do muro. Do muro. Sim, do ouro. Do muro. A história diz o seguinte: havia um jovem que estava em cima do muro. De um lado estava Deus, os seus anjos, os querubins e todos os santos que o chamavam insistentemente: venha para este lado, desça do muro. Por favor, venha para este lado. Por favor, desça do muro, venha para o nosso lado. E o que chamou a atenção daquele jovem é que do lado oposto do muro estava Satanás, os demônios e tudo que representa o mal. E não havia convite para que ele descesse do muro para o lado do mal. E aquele jovem ficou muito curioso, irmã Miriam, presbítero Otoniel.
por que é que só o lado de Deus me convida para descer do muro? E ele não se conteve e se Eu até dirigiu ao imagino. próprio Satanás. Por favor, me responda, por que deste lado ninguém me convida para descer do muro? E Porque Satanás ele era o respondeu, dono. porque eu sou o dono do muro. Então Essa você já história é está do meu simples, né? lado. É isso? Exatamente. Precisamos tomar uma posição, porque estar em cima do muro, indeciso sobre que posição tomar, já é uma posição, irmã Miriam, presbítero Otoniel. É verdade. Isso, verdade. Neutralidade, às vezes, não é interessante, não, né? Em nada na Deve-se vida, viu? haver, deve-se haver o posicionamento. E a nossa lição, ela vai tratar justamente sobre essa questão da bondade, que ela, na verdade, seria a prática, né? Bondade na prática, a bondade na prática. Então, ela estaria dividida aqui em duas partes, né, irmãos? Seria a bondade propriamente dita, a bondade de Deus refletida na pessoa do Senhor, e a consequência da lição, o Senhor vai revelar, vai falar e vai dar requisitos do cuidado que devemos ter com falsos profetas. Ele manda acautelar-nos. Então, hoje nós vamos tratar aqui sobre esse assunto que é de suma importância, porque tem a ver com o nosso bem-estar. Assim, eu queria propor-lhes também um pensamento, uma reflexão a respeito da paternidade. O texto usado por Jesus, ele propõe uma reflexão a respeito de um pai e de um filho que lhe pede Uhum. algo e não lhe é negado. Porque um pai que se preze, ele não consegue dizer não para as necessidades do seu filho. Isso. Ocorre que estamos vivendo tempos estranhos e que o conceito de paternidade anda meio perdido, porque muitas famílias têm pais ausentes, porque algumas pessoas nunca tiveram pais amorosos. E a verdade é que nós servimos a um Deus que ele é pai, ele é bom e ele tem prazer de ter um relacionamento, como bem disse a irmã Miriam. Portanto, esse ato de pedir, esse ato de se dirigir ao Pai para solicitar algo, ele é incentivado por Deus porque ele denota um conhecimento, uma intimidade, um relacionamento. A partir daí, Jesus, no capítulo 7 de Mateus, traz uma reflexão sobre as coisas boas que Deus tem para nós como Pai, como Deus que enviou o seu Filho. Então, ele tem essa figura do Pai como ponto de partida dessa reflexão. E aí depois ele fala também sobre os caminhos, né? O caminho estreito, o caminho largo. E eu queria propor uma pergunta que eu acho que todo novo convertido tem vontade de fazer. Se Deus é bom, por que existe maldade? Por que existe morte? Por que existe fome? Ah, a senhora já ouviu essas perguntas, irmã Miriam, em sala de aula? Porque eu estou passando por isso. Se Deus é tão bom, por que eu sofro Aí a tanto? gente, Na verdade, aí a nós já gente, comentamos sobre isso aqui, não é verdade? Nós já aí a, comentamos sobre isso. Sim, a gente ia presbítero. entrar numa questão que se discute há muitos e muitos anos Sim, sobre o problema do mal. Aí aqui nessa lição não daria para a gente entrar nesse assunto não, é muito teria um grande. aprofundado Mas muito grande, né? resumidamente, né? Resumidamente é interessante, a gente teria que analisar a questão do problema do mal, né? Se Deus é bom, por que existe mal? As perguntas que se fazem, né? E essa questão Isso é muito é filosófico e é antiga essa pergunta, né? isso. E a questão aí tem a ver também com a questão desse problema que nós chamamos do mal, seria, no caso, a origem do mal, né? A origem desse mal. Se Deus é bom, será que ele criaria o mal? Entendeu, irmãos? Então, é uma questão, como você disse, muito filosófica e a gente teria que entrar na questão da existencialidade também, do que seria Perfeito. mal
os termos bíblicos relacionados a esse termo mal. Ou seja, a gente ia passar aqui várias semanas Algumas só horas. discutindo. Eu queria só evocar, presbítero Otoniel, a história Hum, de Ezequiel, né? Quando Deus o sim. comissiona, ele como um jovem sacerdote, recém-completado 30 anos, né? E Deus Sim. coloca uma missão tanto quanto ingrata para ele, né? Você vai pregar no Uhum. exílio, as pessoas não vão lhe dar ouvidos, né? E você, Uhum. Angustiante, é? além de tudo, você vai ser um profeta e um sacerdote teatral, você vai representar em si mesmo o meu sentimento em relação ao povo. Então, manda ele se deitar durante vários dias, uma posição incômoda, né? Ficar olhando para Isso. um desenho da cidade e tal. A verdade é que, no final de todo esse processo, Deus quer que ele entenda, ele se sinta como Deus se sentiu, em estar impotente, no sentido de que, É, sem que as pessoas permitam a sua ação, ele não pode agir, porque ele é Deus que vela pela sua palavra, ele respeita o livre-arbítrio, a escolha das pessoas, né? E isso. esse conceito de permitir o mal, permitir as coisas ruins que acontecem na vida, tem muito mais a ver com as nossas escolhas do que Uhum. propriamente com a capacidade de Deus fazer o bem, né? O item 1.1, inclusive, fala: pedir e dar-se-vos-á. Deus está Isso. pronto para atender os seus filhos nas suas necessidades, mas é necessário que haja um relacionamento e uma escolha. É necessário que haja uma escolha. É Leia aí, assim, por favor, Miriam? João 15 e verso 7. João 15 e 7. Na realidade, essa questão do pedir, né, aquele que pede, ele deve estar vivendo uma vida na presença de Deus. É um relacionamento com Deus que nós Sim, temos, porque a partir do momento que nós pedimos, nós já estamos praticando um ato de conversa, de diálogo, de intimidade. existe uma comunhão como pré-requisito, né? João Isso 15, mesmo. 7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso. A Agora, Então, premissa, nós né? devemos analisar se os nossos pedidos hum, eles estão segundo a vontade de Deus. Tiago 4, o 2 e o 3 diz o seguinte, ó: cobiçai e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque Porque pedis pedis mal mal para o gastardes em vossos os vossos deleites. Por isso que deleites. muitas vezes nós pedimos e não somos atendidos, porque pedimos não segundo a Interesses, vontade de Deus. interesses próprios, interesses egoístas, né? Isso, Hedonistas, isso. antropocêntricos, né? O homem no centro das suas próprias escolhas, né? Dos seus interesses, né, uhum. presbítero Otoniel? Isso. Por isso que, como a lição ela vai tratar sobre a bondade, a gente deve fazer uma classificação para que o novo convertido entenda. Como você sempre disse, aqui a gente não está para dar aula, né? Estamos aqui para Sim, dar as dicas. Então, Nós conversamos sobre o conteúdo, né, presbítero Otoniel? justamente. Então, o que deveria ser apresentado na classe Novo Convertido em primeiro lugar é fazer essa distinção dessa bondade, entendeu? Porque em teologia, o que seria a bondade de Deus, né? Então a gente vai entrar nas coisas que nós chamamos de atributos de Deus, chamados comunicáveis, e o segundo, chamado de incomunicáveis, aqueles que Deus comunica com o homem, faz com que o homem tenha participação, e aqueles que Deus não comunica em hipótese alguma com o homem. Por exemplo, a eternidade é um atributo único, exclusivo de Deus, ela é incomunicável. Mesmo nós, quando ressuscitarmos um dia, nós não seremos eternos, nós teremos imortalidade, é diferente. Ou seja, o que seria ser um ser eterno? É não ter existência, nem ter fim. Nós temos uma existência inicial, não ter existência, digo, entre aspas, para melhor entender, não ter início e nem ter fim. Isso é um ser eterno. Agora, alguém que tem início não é um ser eterno, mesmo que ele viva eternamente.
Existe Entende? uma diferença entre eternidade e ser infinito, né? Imortalidade. Imortalidade. Isso. Nós Então, tivemos um início, nós somos criados por ele. é. Então, vamos para a imortalidade. Então, essa classificação tem que ser entendida, porque quando a gente vai entrar nos atributos que são chamados comunicáveis, é onde entra a bondade. Só de uma forma geral, aqui nós temos os incomunicáveis, aí teríamos chamada de aceidade, imutabilidade, a própria eternidade, a infinitude, ou seja, Onisciência, onipresença. onisciência, muito bem, imensidão, né? A onipresença são atributos que Deus não comunica, mas os comunicáveis nós teríamos aí o conhecimento, o próprio livre-arbítrio, a bondade é um deles, a verdade, a vontade humana, isso são atributos comunicáveis. E como nós estamos falando da bondade, o que seria bondade no Novo Testamento, no Antigo Testamento? Para justamente entrarmos no que a lição deseja, para demonstrar essa bondade humana também que advém como símbolo do próprio Deus, né? Porque como a lição está falando aqui sobre essa bondade, que seria uma bondade divina, né? Que é a bondade de Deus, que é o título, né? Essa bondade de Deus, ela se manifestaria como? Então, nós teríamos aqui dois termos interessantes que eu queria comunicar com os irmãos, que eram que numa sala de aula o professor ele vai fazer essa distinção. E interessante nós notarmos o que está escrito em Gálatas 5:22. Eu queria que o irmão Ah, lesse. muito bem. Eu pensei que o senhor não fosse falar. Estamos unidos aqui, né? Porque é um Eu não fruto vou do dizer que eu Espírito, estava né? lendo sua mente, não, mas é porque a gente não pode esquecer de Gálatas É, 5:22, né? Que é o e fruto do justamente. Espírito. É o fruto do Isso. Espírito né? São os seus 9 gomos, né? Uhum. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há Hum. lei. Interessante que se nós observarmos aí, você tem o fruto do Espírito é amor, né? Paz, aí vai ter bondade e benignidade juntos, é assim? Sim, Na nossa versão aí, de Almeida corrigida, né? Benignidade sim. e bondade, elas vão estar juntos. Só que assim, esses dois termos podem ser traduzidos como bondade. Só que tem uma diferença. Importante a gente frisar isso, porque um é uma bondade, esse primeiro termo que é trazido como benignidade, em grego ele pode ser traduzido como bondade, mas é uma bondade aplicada à chamada excelência, retidão. É uma bondade que diferente da bondade, como o próximo termo aí que tem, que seria benignidade, e a própria bondade traduzida, né, como bondade na nossa versão aí. E interessante que na versão NVI, ela vai estar trazendo amabilidade e bondade. Benignidade como amabilidade e bondade como bondade propriamente dita. Porque essa palavra bondade mesmo, nas nossas versões aqui, o uso dela ela vai ser referente a algo intrínseco, entendeu? Intrínseco do próprio ser. Então, é uma bondade que está na própria pessoa. Então, isso é importante frisar, porque quando falamos de uma bondade que é relacionada a Deus, e aí está falando de uma bondade que vem do Espírito, que é fruto do Espírito, essa definição seria uma bondade intrínseca. Ou seja, ela é uma qualidade pessoal, entendeu? Ela vai enfatizar o lado bondoso ao invés do que seria justo. Tudo isso é para designar o conceito de bondade nesse texto. Então, quando nós estamos falando da bondade de Deus aqui, estamos falando justamente desse termo, que seria a bondade de algo que é intrínseco ao próprio Deus. A Entendeu? sua essência, E isso é A algo que natureza chama-se de de Deus, não a é? E a natureza questão de inerentemente Deus. da bom. amabilidade Como? é porque, como diz lá em 1 João 4:6, a questão de Deus é amor, Hum. também está ligado à bondade. Porque o amor aí seria outro termo, né? Em grego é Sim, o ágape mesmo, Deus é amor. Então, Deus seria sim. ágape. A bondade aqui, na qualidade, o termo aqui seria agatocine, é o termo grego. Já essa bondade que seria amabilidade é krestones.
crestonês, mais ou menos assim, ou seja, uma bondade por excelência, é como qualidade. Já essa, que seria amabilidade, já essa bondade que nós estamos falando aqui, propriamente dita, que é algo intrínseco, é algo propriamente intrínseco ao ser, especialmente como uma qualidade, número um, e também na verdade, são condições únicas da própria pessoa. Então, quando nós falamos desses termos, é interessante porque ele vai demonstrar justamente, vai mais além do que seria propriamente a palavra bondade. Ser um ser bom. Não, aqui está falando de uma bondade que vem de Deus, mostrando-se a excelência espiritual e moral da própria bondade, a virtude, como a gente diz. E no hebraico, Então, eles vai trazer justamente como benevolência, misericórdia, favor, caridade. Entendeu? O termo então, lá. nós podemos afirmar essa expressão que toda a essência da real bondade está em Deus. Isso. Porque ele é um atributo dele, que, como nós falamos, e ele comunica a nós humanos. Quando nos convertemos a Jesus, através do Espírito Santo, essa bondade ela vai ser manifesta. Aí, quando ela é manifesta, ela é manifestada com excelência, mostrando a retidão. O fim dela terá um lucro. É como se fosse um lucro que você vai negociar. Ou seja, o fim dessa bondade, que seria a amabilidade, é uma bondade útil. Ou seja, irmãos, quando falamos de bondade, estamos falando daquilo que é puro, que provém de Deus, e que ao comunicar-se ao homem, ele se comunica através de um atributo divino. Deus faz nos sentir, entendeu? Faz com que cada um de nós sintamos esse prazer, esse amor, na verdade, que a bondade vai ser revelada pelo amor, porque o fruto do Espírito é amor, começa, né? Ou seja, ágape. E o ágape aqui, as pessoas às vezes dizem assim, seria amor incondicional. De fato, é um amor incondicional. Mas literalmente seria melhor traduzido como um amor sacrificial. Ou seja, aquele amor que se entrega. Isso é o significado mais do ágape. E com a Presbítero bondade Otoniel, vai completar. Sim, Diante disso aí, nós entendemos o que o Senhor Jesus Cristo respondeu. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, eu ia falar Deus. justamente isso, irmã Miriam. Mateus, capítulo 19. O jovem rico Bons chega, né? e E isso. já assim como que querendo se justificar e aquela coisa assim que a gente sabe que tem um interesse por trás. E ele diz: "Bom Uhum. mestre", né? É uma qualidade, né? Bom mestre. Isso. E eu acho tão interessante a resposta de Jesus, que ele diz: "Não há um bom, senão um só, que é Que é Deus". Deus, né? foi o que o presbítero acabou de explicar, não é verdade? Sobre a É muito questão, interessante isso. é muito E- profundo. Então, ele fala dessa bondade justamente demonstrando como característica de Deus, né? Assim, característica divina, que é uma bondade que faz com que cada um de nós sintamos realmente esse amor dele. É, Atrelado a isso, atrelado a essa sobre essa bondade, questão aí, eu volto lá para a hum, questão do pedir. Aí você pede. Se é a vontade de Deus, né? Se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, não é isso? Então, hum, eu peço ao Senhor com intimidade, com oração, conversando com o Senhor, com diálogo, eu peço ao Senhor e Ele me dá. Aí, quando nós vamos para a questão do buscar, o Senhor, pela sua infinita misericórdia que dá, né? A questão do buscar, eu entendo aqui, presbítero Otoniel, que o buscar, o pedir é o conversar, e o buscar é quando nós buscamos ao Senhor. Não é buscar o que eu estou pedindo, mas sim buscar ao É mais no Senhor. sentido de se deleitar, como está no Isso Salmo mesmo, 37, né? O prazer da presença. isso mesmo. É isso aí que eu estou querendo falar sobre a questão do pedir, que é as minhas necessidades,
daí eu passo a ter intimidade com o Senhor, e através dessa intimidade, então eu passo a buscar a Ele. E não estou me referindo, eu não, a palavra eu não, eu entendo que ela não está se referindo a buscar a minha necessidade, porque a minha necessidade eu já pedi. O buscar é Não é o aprofundar-se, buscar com interesses isso, outros, em é receber, buscar a mas sim buscar presença, a buscar presença do Senhor. a intimidade, buscar o Aproximar-se de relacionamento, a Deus com um proximidade. coração verdadeiro, viver em intimidade com Ele. Porque Jesus, ele está ensinando os discípulos, né, como deve ter esse relacionamento, esse cuidado, esse amor do Pai. Por isso que ele diz, se você pedir, dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, todo aquele, né? Ou seja, quando você observa aí essas três frases, pedir, buscar e bater, ela tem um significado para denotar insistência, entendeu? Insistência, não é aquela história de dizer assim, eu só oro uma vez e pronto, não vou orar mais porque Deus já ouviu e Deus vai responder. Não. Quem crer, persevera. Isso foi uma frase que há muito tempo eu escutei do pastor Elinaldo em uma das lições bíblicas que ele comentou. Aquele que crê, ele persevera. Ou seja, ele está falando aqui de uma perseverança que você deve ter nesse relacionamento com Deus. Entendeu? E até porque os verbos também aqui denotam perseverança. Se você buscar, ela vai se abrir. Aí, quando ele repete, se você pede, você vai receber. Se você buscar, você acha. E se você bater, a porta se abre. Isso é para justamente demonstrar que se houver perseverança, a oração persistente, a ilustração é essa, que uma oração persistente, sim. Meu presbítero, a gente vê capítulo 7, não pode esquecer que vem numa sequência do capítulo 6, onde ele ensina a oração modelo, onde ele fala que o pão nosso é diário, né, é de cada dia. Isso demonstra um interesse de Deus em ter um relacionamento diário conosco e que a necessidade do dia será pedida e será atendida. A gente não faz oração a granel, Isso demonstra, né? Justamente, isso demonstra essa comunhão e essa necessidade de relacionar-se. Porque, olha, pedir. Quem pede está em qual posição diante de dois seres? De quem necessita, né? Só pede quem necessita. Então, se eu estou pedindo, e eu estou pede necessitado. A quem pode, viu? A gente só pede a quem tem isso pode, também. Viu? Eu estou necessitado e sei que ele tem para mim conceder, primeira coisa. Ou seja, há um reconhecimento de que não tenho e ele tem para mim conceder. Por isso que eu peço, pedi. Aí ele diz, pedi, dá-se-vos-á. É assim? Aí continua dizendo, deixa eu ver o texto aqui, continua dizendo, buscai. Ou seja, persevere. Aí quando ele fala em bater, essa figura aqui vai demonstrar justamente essa... como se fosse uma majestade de Deus, certo? Porque bater a expressão é respeito. Então, quando eu bato, eu estou dizendo a Deus que persevero em respeito. Uma forma que não eu não vou arrombar a invasão, porta. Né? Exato. Arrombamento, não. Existe a figura, no Antigo Testamento existia muito a figura do rei, que não podia ser importunado sob pena de morte, né? Alguém que entrasse na presença do rei sem um consentimento prévio, como a rainha Esther fez, né, na presença do rei, ela correu um risco de vida. Então, isso dá uma ideia de muito respeito, né, muita reverência nesse pedir, né? Sabendo que o Senhor pode conceder ou não. Tem até um hino que eu gosto muito, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Então, a gente tem que ter em mente que a vontade do Senhor é o melhor para nós, né? Pedir não quer dizer que ele é obrigado a atender. Então, esse bater denota todo um respeito, uma consideração, um temor que nós precisamos ter diante de Deus e da sua vontade, acima da nossa, reverente, como né? também é falado em Mateus capítulo 6, né? Seja feita a
tua vontade, né? Não a minha. Assim Isso. também como ele só habita em nós quando nós permitimos, quando nós aceitamos, porque o Senhor, ele é educado, não é verdade? E Isso nós já nos faz precisamos, entrar no item 2 da lição, né? Isso. isso São mesmo, oferecidos dois caminhos, e eu tenho a opção da escolha, tenho o livre-arbítrio. Eu costumo pensar, inclusive, viu, presbítero Antônio e Romiliano, que o livre-arbítrio ele é até que haja uma decisão. Algumas pessoas, alguns crentes, uma vez que decidem por Cristo, eles esquecem que se tornam escravos de orelhas furadas. O livre-arbítrio é até que haja uma decisão. Uma vez que você decide-se por Deus, ele passa a ser o seu Salvador e também o seu Senhor. Ele é o seu mestre, o seu Isso. pastor, o seu dono. É assim mesmo, é uma figura de propriedade. Nós somos propriedade dele. Então, uma vez que eu tenho dois caminhos e eu opto pelo caminho estreito, eu passarei a me submeter à vontade de Deus, à maestria de Deus, né? Ao comando de Deus. Eu me torno um servo de Deus e eu faço, portanto, aquilo que representa a sua vontade. Então, é um equívoco muito comum as pessoas ficarem gorjeando entre dois pensamentos, né? Não, eu fui para o caminho, mas de repente eu posso não querer mais, eu vou voltar. E uma vez que nós optamos por esse caminho, nós nos tornamos verdadeiramente escravos de orelhas furadas. Aquela figura do escravo que, Isso. após um período que ele podia optar por ser livre, ele optava voluntariamente por ser escravo para o resto da vida daquele Senhor a qual ele amava, e em sinal de obediência, ele tinha uma de suas orelhas furadas. Assim, é uma figura que muito bem representa a nossa dependência de Deus quando Isso. optamos pelo caminho estreito, né? aceita viver sob a dependência de Deus, né? Porque o 13 e o 14, quando diz: entrai pela porta estreita, para aqueles que já entraram pela fé em relação com Cristo, né? Nosso Senhor, ele descreve a impopularidade relativa à sua nova posição. Nova Tem até um, posição. Como o tem até um senhor mesmo comentário aqui, né, falou. do teólogo Hum. Meyer Firman, né? O caminho espaçoso não precisa de esforço, né, Rodrigo? Isso. É verdade. E eu, Caminho e eu espaçoso, quero a gente não precisa de ler esforço. eu quero ler a parte B de Lucas 16, que diz assim: todo homem prega força para entrar nele. É. Se emprega força, existe aí algo chamado de vontade, né? Sim, sim. Aí, justamente naquilo que você estava falando aí, é onde entra o que a gente conhece, é conhecido, né? Como o livre-arbítrio, que seria a liberdade de decidir, escolher, vontade própria. Aí há toda uma questão, uma discussão se nos meios acadêmicos e teológicos, se o homem tem ou não livre-arbítrio, liberdade de escolha, se o homem tem vontade ou se essa vontade foi reduzida. E mesmo sem entrar nos pormenores, que seria também um ponto só específico só para isso, e a gente não tem esse tempo no momento, mas é importante frisar que, inclusive, professor Raniel e Romirian, a nossa declaração de fé trata e mostra como nós, assembleianos principalmente, entendemos essa questão de livre-arbítrio, porque ele vem dentro de uma discussão teológica a respeito da soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. A soberania de Deus, ela anularia o livre-arbítrio do homem, por quê? A discussão está em Deus realizar tudo ou de antemão já predeterminar todas as coisas, e onde ficaria a minha vontade? Se ele me fez um ser semelhante a ele próprio, né? Porque ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Aí nós entraríamos no que seria a imagem e semelhança de Deus no homem. Não é ter olho, não é ter pé, não. Estamos falando de atributos que Deus comunicou ao homem. E como diz, nós não vamos adentrar de uma forma mais profunda, mas para não deixar solto a questão, em primeiro lugar, deveríamos entender que esses atributos seria
a revelação de Deus na natureza humana. Deus fez o homem com essa liberdade de escolha. Tanto é que ele poderia transgredir, pecar, desobedecer, e resolveu desobedecer, né? E dentro desse dessa criação humana que Deus colocou no homem, o que seria, vamos dizer assim, um exemplo dele próprio, tem o chamado livre-arbítrio. Uma coisa é certa, livre-arbítrio, propriamente dito, só Deus tem, porque ele que pode estar aqui, acolá, fazer todas as coisas. Entretanto, ele comunicou a nós essa vontade, essa liberdade de escolha, que nós chamamos também de livre-arbítrio, entendeu? E com isso, nós escolhemos o bem ou escolhemos o mal. Caso contrário, Então, Deus seria o nós, responsável pelas nossas atitudes erradas. então, nós não Entende? temos livre-arbítrio, nós temos somente direito à escolha, Se a gente que fosse é olhar mais dessa forma assim, limitado. né? Se a gente fosse olhar assim de uma forma mais aprofundada, mais filosófica, liberdade de fato, que é o arbítrio, que é essa liberdade plena, só Deus teria. Mas ele deu a nós o que nós conhecemos como livre-arbítrio, que é essa liberdade de escolha, né? Para nós aqui seria liberdade de escolha. Os termos mais menos simples, né? Aí alguém diz, Sim. não, depois que eu aceitei Jesus, a minha liberdade, meu livre-arbítrio ficou de lado. Não, nada disso. Você entrou na fé em Jesus e você age agora por livre e espontânea vontade de servi-lo. Você não é um robô. Deus não trabalha com robôs. Então, essa livre escolha é onde entra justamente as discussões de Calvino, Armínio, tem também Molina, que seria outra vertente chamada de molinismo. E existem outras, mas essas são as principais para nós falarmos aqui, que está É, justamente voltada a essa vontade humana, aí onde entra a responsabilidade do homem escolher entre o caminho bom ou o caminho mau, entendeu? Esse E livro, sobre nós essa discussão, com a queda, hoje só eu para concluir aqui, estava lendo aqui com a queda alguns do comentários. homem, Sim, sim, com a queda do homem, esse livre-arbítrio, essa liberdade que temos, ela não ficou de lado, ela foi manchada. Na nossa declaração de fé, chama de corrompida. Os calvinistas chamam de depravação. Mas há uma diferença quanto a isso que nós não vamos entrar aqui. Mas uma coisa é certa, ela foi manchada. Entretanto, quando o Senhor vem a nós e nos mostra o caminho do erro, é onde entra a chamada conversão, entrar à direita, ir para o caminho correto, renúncia. Eu não posso renunciar a algo que eu não tenho controle sobre ele. Eu só posso renunciar a algo se eu tiver condições de fato, dizer não. O próprio termo renúncia significa isso, né? Então, por isso que nós não somos robôs. Isso de uma forma não bem tem força para sair singela de nós cima do estamos muro, falando. Como? não tem força para sair de cima do muro, né? Isso. Isso aí é a pessoa caída, né? é, Que não Aham. presbítero tem força Otoniel, para fazer nada. o senhor, Sim, o senhor falou aí sobre esse poder de escolha, essa postura, e que você continua podendo escolher, inclusive permanecer, né? A isso. palavra de Deus fala permanência, fala essa palavra permanência. Hebreus 12:13 diz: Fazei veredas direitas para os vossos pés. Essa responsabilidade de fazer uma vereda Isso. direita, ela se torna minha mesmo, né? Isso. Mas diga aí, irmã Miriam, a senhora estava comentando que estava lendo aí um material, compartilha aí conosco. Eu li o material e esse material me passou algumas referências que os cristãos primitivos eles eram chamados aqueles do caminho, Sim, está lá no livro de Atos, né? lá no livro de Atos. Atos 9, 2, 19, 9, 23, 22 e 4. Aceita dos do caminho, né? Era uma seita. Os É o do primeiro nome, caminho. né? Uhum. É o Isso. primeiro Aí nome. nós entendemos. Do caminho. Como eu falei ainda há pouco sobre a questão da porta, né? Entrai pela porta estreita, você observe que ele fala primeiro na porta, né? Vamos entender a ordem da porta. A porta, depois o caminho. Mas entendemos que Jesus ele está mostrando que a porta, ela, como eu falei ainda há pouco, ela é a entrada para o caminho, né? Que Jesus é a porta, Isso. ele também é o caminho, como nós falamos,
citei logo no início. Eu sou a porta, eu sou o caminho que conduz à vida eterna. Então, ele é a porta. Não é fácil entrar pela porta, porque é muito difícil, como o irmão estava falando, renunciar. Para você entrar pela porta, é preciso você renunciar muitas coisas, renunciar ao largo, renunciar todas as coisas que nós temos na mão e achamos que aquilo nos traz prazer e regozijo. Além de entrar pela porta, que é estreita, nós ainda precisamos ser aqueles do caminho, não é verdade? Que eu não digo que é muito mais estreito, mas você continuar vivendo uma vida difícil, de renúncia, é muito difícil mesmo. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas, não é isso? O evangelho que não confronta, ele está deturpado, ele está adulterado, porque o verdadeiro evangelho, ele nos confronta, ele nos põe numa posição de responsabilização pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. E o item 3 da lição, ele traz uma questão importante, que é a identificação dos falsos profetas. Por que que isso é importante? Por que que isso entra na discussão de Mateus, capítulo 7? Ora, se eu preciso de pessoas que me orientem, principalmente como discipulando, né, como uma pessoa que está sendo discipulada, eu preciso perceber se quem está me orientando da maneira correta, se eu estou abrindo mão das coisas que eu deveria ou não, porque alguém chega e diz a história do relativismo, né, das verdades líquidas, né, da pós-verdade. Não, não precisa exagerar. Cuidado, você tá muito forte, você está pegando muito pesado. Pega mais leve, né? Na Não realidade, são precisa ser tão exagerado. lobos vestidos de ovelha, né? Então, Diz o que a pessoa novo é convertido, né? radical. Você é muito Isso mesmo. radical, você está pegando muito forte, não precisa disso. E aí vem o item 3 da lição, que são os falsos profetas. E uma vez que eu preciso ter um ponto de equilíbrio na minha análise, né, é óbvio que eu preciso conhecer a palavra. Mas como é que eu identifico um falso profeta? Aquela pessoa que está me orientando erradamente, está me induzindo ao erro, ao caminho largo, disfarçado de piedade, disfarçado de santidade. E a palavra de Deus, no discurso de Jesus, Mateus 7, ele nos dá as pistas. Ele usa a figura de uma árvore e de frutos. E que eu conheço melhor uma árvore através do examinando os seus frutos. Há, inclusive, árvores que são muito parecidas, né, na natureza, e que só quando ela dá o fruto, ou se for uma pessoa que conheça realmente um sertanejo, uma pessoa que conheça a vegetação muito profundamente, se você não tem o fruto, em muitos momentos você tem dificuldade de identificar, né? Ele usa, inclusive, a parábola do joio e do trigo, que são duas plantas extremamente parecidas, mas que pelo fruto, né, o trigo e o joio, aí sim você consegue identificar. E, portanto, os falsos profetas são identificados pelo resultado das suas ações, o resultado das suas atitudes. E, portanto, isso Deuteronômio é um 13. ponto, né, crítico, isso é um ponto É, crítico para que Deuteronômio 13. O Senhor disse como identificar, né? sim, Quando, Deuteronômio 13, 1 e 2 também. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, como o Senhor mesmo estava dizendo. Nós precisamos avaliar sobre suas ações. A palavra diz, quando eles convidá-los,
para nós que conhecemos a palavra de Deus, precisamos avaliar o profeta através de suas ações. A palavra Isso é nos interessante orienta. interessante que nesse contexto aí, ele antes fala da porta, né? Que é estreita, porta larga, para depois entrar na questão de acautelar-se com os falsos profetas. Uma coisa está ligada com a outra, né? Porque Completamente. o que Jesus quer dar a entender, imagina um muro, uma cidade, possui um portão principal, onde para se entrar tem que ir de forma devagar, não pode ir de todo jeito, mas onde o caminho é largo, as multidões têm maior tráfego, né? O tráfego é geral. Então, confluem sem nenhum tipo de problema, né? isso é. E com isso, faz com que apareça de todas as formas todo tipo de pessoas. Aí ele dá o exemplo de deve se cautelar com essas pessoas que vêm, entendeu? E ele dá o exemplo de que pelos seus frutos, o exemplo que ele usa é que as pessoas conhecerão quem são esses falsos profetas. Seus frutos, nós poderíamos dizer, são duas situações. A primeira seria os seus discípulos, certo? Eu vou formar um discípulo pior muitas das vezes do que eu. Eu não, entre aspas, né? A pessoa forma um discípulo pior do que ele. Esse é um fruto. Seria como ele. E as Através de suas ações. doutrinas proferidas, não é isso? E as ações. E o apóstolo Pedro, lá na segunda carta, no capítulo 2, versículo 1 ao 3, ele vai dizer que e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, observe que a Escritura, ela é clara. E Jesus disse que os frutos, o que essa pessoa propagará, o que ele vai ensinar, o que ele vai instruir, é onde as pessoas serão conhecidas. Interessante que esse ensino ele ficou bem conhecido ali, mesmo depois dos apóstolos. Existe um material chamado de Didaquê, segundo os historiadores, é um dos mais antigos que temos com referência à história da igreja. E lá mostra como é que nossos irmãos, eles identificavam muitas das vezes um falso profeta. É bem interessante que eles diziam que se a pessoa fosse na sua casa e passasse mais de 2 dias, 3 dias, já poderia considerar como um falso profeta, porque eles iam de casa em casa pregando e as instruções eram para reconsiderar, sim, como um falso profeta. Então, o daqui é bem interessante porque mostra como eles viam aquela situação, ele errava ao pé da letra mesmo. Se pedir oferta, aí lá A diz minha assim, se um avó deles for à dizia que sua era o casa e teste pedir do ofertas, profeta. O teste do e além do profeta. mais, se ele pedir oferta e não for para a igreja, ele é um falso profeta, porque não era para pedir para si. Ou seja, são instruções que hoje em dia deveria ser bem aplicada, né? Porque Tá perigoso, viu? Tá bem perigoso. Eu gostei aqui na lição, queridos, eu gostei muito do Auxílio Teológico 3, porque ele dá 5 características bem práticas a respeito dessa identificação, né? A primeira fala muito da questão do egoísmo, né? Servem a criatura mais do que o Criador. Isso é egoísmo, isso como é que a gente diz? Idolatria. Isso é idolatria. O item 2 fala sobre o antropocentrismo, né? O eu, o homem, a adoração do homem, né? Não é o teocentrismo, é o antropocentrismo. O item 3 fala das tradições humanas, né? Ensinando muita tradição e pouca Bíblia. O item 4 fala das experiências religiosas, né? Manifestações espirituais. A gente tem visto isso, né? Ah, vou morar na casa do irmão fulano, da irmã ciclano, e eu vejo que a maior intimidade com Deus é no nosso quarto com a porta fechada, é um relacionamento pessoal, e quando você necessita de um intermediário Isso. humano, não estou falando do Espírito Santo, estou falando do intermediário humano para poder se aproximar de Deus, isso é um perigo, um indício fortíssimo, tá? E o quinto item também, não menos importante, eles falam da questão da doutrina, desvios doutrinários, né, de uma forma Isso geral. é.
A Então, eu achei preocupação muito da igreja, interessante esse auxílio teológico, né? porque a preocupação da igreja desde o início, irmão, como eu disse a você, nesse livro, é um compilado chamado de Didaquê. Eu, inclusive, tenho ele aqui. No capítulo 11 lá, ele é semelhante à Bíblia, tem capítulos, tem versículos. No capítulo 11, a título de informação, nos versos lá 10 e 12, está escrito assim: o ensino que era dado aos discípulos, aos apóstolos e aqueles que sucederam após os apóstolos, depois do falecimento do último, que foi João. Tem um trecho lá que diz que todo profeta que ensina a verdade, mas não pratica o que ensina, aí ele diz, é um falso profeta. Tá na cara, já diz logo, é falso. Não, não é falso. Se não pratica o que ensina, é falso. Aí ele continua, se alguém disser sob a inspiração divina, né? For sendo inspirado, dê-me dinheiro ou qualquer outra coisa, não os escutem. Ou seja, o pessoal já tinha uma preocupação com essa história de algumas pessoas se dizerem que eram profetas ou apóstolos ou mensageiros de Deus para beneficiar a si próprio, entendeu? Então a No próprio comunhão, a livro de pregação... Atos, né? No próprio livro de Atos tem uma menina que dizia: estes homens são santos homens de Deus. Isso. Ela não mentiu, ela não falou uma mentira, né? Aparentemente, uma Mas pelo pessoa diabo, né? desapercebida, né? Uma pessoa desapercebida dizia: mas o que é que ela falou de mal? Só que a palavra de Deus também deixa muito claro: esta dava muito lucro para os seus senhores, né? Tem a questão Lucro, financeira envolvida. justamente. Ou seja, ali não existia uma inspiração divina, mas maligna. Tanto é que o apóstolo Paulo vai e expulsa aquele espírito maligno, né? Porque ele discerniu, Dando prejuízo, está e deu prejuízo. dando prejuízo, ou seja, perturbando demais. Então essa lição aqui, ela já é bem interessante porque ela, como falamos, está falando dessa bondade de Deus, dessa bondade revelada justamente nesses anseios. Aqui nós falamos aqui um pouco aqui de que se Deus é bom, foi perguntado, né, irmão? Se ele é bom, por que tem tanto mal? Aí as pessoas às vezes confundem o que seria o problema que existe no mundo, o problema do mal. Deus não criou o mal, meus irmãos. Tem que botar isso na cabeça para o novo convertido. Deus não é o criador do mal. O mal, filosoficamente, o mal, para ele existir, para ele ter existência, vamos dizer assim, ele existe apenas. Eu vou falar uma frase de um professor que eu vi, de grego falando, o nome dele é Mateus Rangel. Ele diz assim, que o mal ele existe potencialmente. É bem interessante o que ele fala, porque o que seria existir potencialmente no entender dele? Porque o que está sempre potencialmente seria no sentido de que estaria sempre passível do que seria removido. E ele não existe ontologicamente, que seria algo que existe de fato, mas quando você retira a presença do chamado elemento existente, alguma coisa fica no lugar dele. Ou seja, aparece o nada. A luz, se você tira, a escuridão vem. Ou seja, um só existe em decorrência do outro. Então, Ou da há uma ausência do outro, né? potencialidade. Há uma potencialidade do mal existir. Mas ele só pode existir se houver a remoção do que é bom. Entendeu? Aí ele explica dizendo que ele existe ontologicamente. Ou seja, ele se presentifica, como ele fala lá. Aí, nesse caso assim, ele dá um exemplo lá da escuridão, que quando chega a luz, que falei agora, que seria no caso a ontologia, né? Ontologicamente a luz aparece, consequentemente, nesse momento, não está presente a escuridão, que seria no caso o mal, ou seja, ela deixa de existir. Então, quando Deus cria tudo, ele traz à existência o que é bom, e o mal só passa a existir de forma potencial, ou seja, pode existir mal ou não, e ele só existiu porque o homem resolveu o quê? Pecar, trouxe para si o mal. Ou seja, um é a existência do outro. Se um não existir, o outro deixa de existir. Então, ele não existe, vamos dizer assim, Deus não criou o mal, ele é decorrência de um erro, é decorrência do pecado. Logo, Deus não pode ter criado o mal, né? Então, Deus é bom. E se ele é bom, por isso que ele vai dizer, se você é mau, você, ser humano, é mau porque você peca. Você dá boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. E Mateus aqui vai dizer, Presbítero bens aos que Otoniel, só, todos pedem, né? só, só citando 1 João 1:5, né? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva Treva alguma. alguma. E é importante Falando sobre isso que o senhor falou, né?
E é importante, irmão, essa fala aqui, esse contexto aqui que nós estamos falando, porque há muita confusão com relação a isso, né? O ser humano quer entender tudo. Ó, uma coisa a gente tem que botar na cabeça. O que sabemos de Deus é o suficiente. Não precisamos saber de tudo, não. O ser humano quer saber quem é Deus em suas profundidades. Não existe isso. No Tem livro como de você conhecer Eclesiastes Deus. no livro de Eclesiastes diz que não nos é dado a conhecer todas as coisas, né? A gente não tem essa Não. profundidade. E eu Então, queria a gente só citar aqui só na superficial. conclusão. Sim, sim. Eu queria só citar aqui na conclusão um termo que eu acho importante, que é o relativismo, que e nós vivemos tempos líquidos, né? No sentido de que Isso. a verdade é a minha verdade, não existe verdade absoluta. E, gente, pelo amor de Deus, a palavra de Deus é uma verdade absoluta que está acima do tempo, das épocas, das culturas, da moral, da ética. Ela é quem dita, né? Ela é quem dita tudo, e essa verdade, sim, é absoluta. Então, essa discussão daquilo que é, não é, essa coisa imprecisa, turva, mal explicada, interessa muito ao inimigo. E Isso. nós, como cristãos, precisamos ter certeza daquilo que estamos pregando, né? Precisamos transmitir essa segurança para o novo convertido, né? Não deixá-lo em dúvida, não deixá-lo com Isso. questionamentos, né? Porque ele Isso está eu vindo achei cheio de interessante, dúvidas, né? irmão. O Tá novo vindo cheio convertido de está vindo dúvida, cheio de né? dúvidas. Deus E ele quer não, tirar as dúvidas. é, Deus não quer que a gente tenha essa insegurança a respeito dele mesmo, né? Principalmente a Isso. respeito dele e da sua palavra. E é importante trazer essa segurança, essa assertividade naquilo que está Isso. sendo falado, né? Com isso eu me despeço e transmito a palavra final para vocês dois também. Eu, pelo menos aqui, estou agradecido a Deus, lembrando que Ele é sempre bom e a sua benignidade dura para sempre, né? Amém. O texto de hoje que nós lemos e estudamos aqui fala também de falsos profetas que você vai conhecer pelas suas atitudes, pelo seu falar e pelos seus discípulos. Em suma, nós aqui conversando, mostramos e chegamos à conclusão de que o mal ele vai existir se houver escolhas nossas para o erro, então, consequentemente, terá uma atitude contrária, e que Deus é maravilhoso, e que o novo convertido nessa lição entenda que a bondade de Deus ela é maior e ela é muito grande, e ela se revela através justamente da pessoa de Jesus, que se entregou por nós. Amém? Amém. Eu também quero aqui me despedir. O irmão Raniel, presbítero Otoniel, e a você, professor, professora, que ficou conosco até o final deste ciclo, pois para nós é a última lição do ciclo. E eu imagino que você pode estar pensando o que fazer para encerrar, para se despedir dos seus alunos, da sua classe, que está partindo para uma nova fase, vão para a classe dos adultos, não é verdade, Diácono Raniel e Presbítero Otoniel? Ou talvez dos jovens, né? Dependendo da idade. Pois é, ou talvez dos Isso. jovens, dependendo da idade. O que fazer? Será se você vai realizar uma formatura? Qual será o seu encerramento? Nós esperamos que você se despeça dos seus alunos de uma forma maravilhosa, peça a orientação do Senhor, direção do Espírito Santo, pois Ele está com você e você, eu acredito que foi um professor maravilhoso, vai ficar a marca no coração dos seus alunos, o retrato, o espelho, viu? E que o Senhor abençoe sua vida e o seu ministério. Até a próxima. E fique na paz do nosso Senhor Jesus E Cristo. uma coisa, sim, uma coisa que assim, Compartilhe sim, novamente, olha eu lembrando. Se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário, passe para um colega, para os seus alunos também, para que eles possam acompanhar as aulas aqui conosco também. e Fique na paz do Senhor. nesse outro trimestre também, aí desse ciclo, eu queria também que o professor, ele desse um retorno, né? Escrevendo aí nos comentários aí, Isso mesmo, nós precisamos ver até alguma mesmo coisa, não é dando verdade? dicas, corrigindo-nos, se for o caso,
Entendeu? Então, era bom como dizem, o feedback, né? Esse retorno para cada um de nós, para a gente saber se realmente está chegando nele essa mensagem, que é isso que nós esperamos, né? Eles Sim, precisam interagir um pouco mais, não é Isso. verdade? Para a gente com poder certeza. abrir, clicar lá em cima e ver os Amém. comentários, o que vocês estão achando, se estão gostando. Eu acredito que sim, não é verdade? Então, fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Eu agradeço também a Deus pela vida de vocês. Estivemos juntos aí esses ciclos todos, né? Graças a Deus pelo ministério de vocês. Graças a Deus pelo ministério de você, professor, aluno que está conosco, que tem permanecido aqui. Nós aproveitamos para divulgar todas as outras classes que são divulgadas aqui na EBD em Síntese Podcast, para todas as faixas etárias. Fique conosco, se inscreva, compartilhe, passe para os seus alunos assistirem também, por que não, né? É muito interessante também as interações, esse feedback, como bem falaram aqui nossos professores. Nós oramos a Deus para uma excelente aula no domingo e que o Senhor abençoe o teu ministério em nome de Jesus. Um grande abraço.